Bom, boa noite, né, a todos e a todas que estão acompanhando aqui a nossa live. A gente vai aguardar só mais um instantinho a nossa companheira Naila chegar aqui na live. Em breve a gente começa. Boa noite. Olá, estamos no ar? Estamos sim, que maravilha. Boa noite a todo mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, na primeira FEF, a Feira de Escritores Fora do Eixo. Eu sou Naila e hoje eu vou estar aqui mediando essa conversa incrível com duas autoras paraibanas que eu admiro muito, que é Lua Lacerda e Jennifer Trajano. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês hoje, um presente. Jennifer, Então, tá baixinho. ai, gente, eu ainda não. A gente estava conversando um pouquinho antes, que a gente ainda não se acostumou com essas coisas da pandemia, né? De tecnologia, de precisar fazer tudo isso no virtual. E eu acho que é muito bom que a gente não se acostume totalmente, né? Que a gente não se adapte, não se entregue totalmente a isso. Eu acho que o som da Jennifer tá melhor agora. Fala aí com a gente, Jennifer. Vocês estão escutando a gente? Gente, a gente consegue ver o que vocês comentam, podem comentar. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Gabi. Jennifer, acho que agora. Não escuta. Acho que a gente não tá te ouvindo muito bem, não. Agora. Melhorou agora? Sim, agora vocês estão me ouvindo? Maria, aqui. Dá, mãe. É isso mesmo. Faz parte. Problemas técnicos. Mais uma coisa que a gente estava comentando hoje é que a gente acabou, assim, vindo muito parecida, né? Batom parecido, roupa parecida e a gente nem combinou nada. A gente nem precisou combinar, eu prefiro pensar assim. Fato. Olá, Roberto. Agora sim. Muito bem. Bom, então a gente vai começar. Eu tenho aqui algumas perguntas preparadas para as meninas, mas aí no final a gente dá um tempinho também para vocês perguntarem, podem mandar a pergunta e aí eu leio depois, elas respondem, podem perguntar, fiquem à vontade. Aqui eu vou fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Acho que para quem lançou o primeiro livro mais cedo, foi Jennifer. Eu estou lá em 2019, o Latíbulos. Eu estive presente no lançamento. Lindo! E foi muito massa, foi um momento muito, muito massa mesmo, muito legal. Assim, a gente que estava, né, como espectador, achou tudo tão, assim, era ao mesmo tempo tão leve, mas tão intenso. A galera lendo os poemas, né? A própria Jennifer conversando com a gente, foi um momento, assim, muito especial, muito massa. Então, Jennifer, a primeira pergunta que eu vou fazer a você é a seguinte. Os teus poemas, eles costumam ser curtos, em tamanho, lógico. E, além de você também escrever e pesquisar microcontos.
Então, tu acredita, assim, que essa é uma característica marcante na tua poética, do tipo condensar realmente o texto, ou é mais, assim, um acaso do que um objetivo da tua escrita? É o objetivo mesmo, sabe? Assim, eu me atrevo a escrever mini contos, mas microcontos eu só estudo mesmo. Né? Tem Ah, uns verdade, microcontos, eu eles são bem confundi. mais curtinhos, e os mini contos, eles são um pouco maiores. E influência benjaminiana, nossa, eu super gosto de coisa curta, mas que apesar de ser curta, tem um significado, né? Tem essa condensação. Então, eu busco na minha escrita. Você está me ouvindo bem? Acho que se tu ficar assim, fica um pouquinho melhor pra gente. Deixa eu tirar aqui para ver. Não, agora a gente não escuta nada. É melhor ficar segurando um pouquinho. Acho que vai até dar um Melhorou certo agora? charme. Agora estão me ouvindo? Ah, agora sim. Sim, também desculpa. Mas se tiver dando eco, aí vocês falam, porque aí eu tento colocar o fone novamente. Certo, agora tá dando para ouvir tranquilo. Pronto. Sim, aí eu busco isso, assim, no meu processo de produção, sabe? E uma coisa que eu faço muito, pensando nessa coisa condensada, é pesquisar as palavras no dicionário. Sempre que eu vou escrever alguma coisa, por mais que a palavra seja uma palavra que eu já saiba o significado, para tentar encaixar ali dentro, assim, eu vou atrás de sinônimo, aí eu pego 3 sinônimos, aí eu vejo lá no dicionário, né, a carga de sentido dessas 3 palavras, e aí eu vou construindo, sabe? Vai nesse sentido, nessa vibe. E vai muito bem, obrigada. Sim. Esse poder de síntese é realmente uma qualidade, um talento literário gigantesco, assim. Gente, a gente tá mudando um pouquinho de formato aqui, mas acho que tá dando para ganhar direitinho, né? É porque essa coisa virtual, né? Tempos líquidos, é tudo um pouco assim. A gente, quando vê, já mudou. Então, vamos seguindo para uma pergunta para a Lua agora, que inclusive eu gostaria de perguntar à Lua, assim, antes da pergunta de fato, só uma mini perguntinha. No teu livro tem escrito assim que foi publicado em 2019, mas o lançamento foi em 2020, não foi? Na verdade, o edital da editora UFPB abriu em 2019, foi quando eu submeti o Redemoinho, e ele foi aprovado realmente ainda em 2019, em setembro de 2019, só vindo a realmente se tornar material físico e podendo publicar ele em setembro de 2020, um ano depois. Então, ele veio se arrastando desde 2018 até agora e está por aqui nesse momento. E acabou tendo que ser virtual todo o processo por conta da pandemia. Não era jamais como a gente esperava, mas os rumos da história são muito mais complexos do que os nossos desejos, né? Com certeza. E depois que isso tudo passar, espero que a gente consiga fazer uma reunião, assim, né? Talvez você possa até fazer um lançamento, né? Um relançamento, não sei, para que a gente possa realmente ouvir, né? É tão massa quando a gente junta uma galera assim que gosta, né? Que tem afinidade e tá para estar ali naquele momento, né? Recitando poesia, para estar conhecendo as pessoas do meio também. Isso é muito legal, né? Compartilhar. Com certeza, eu acho que deve mesmo ser celebrado, né? Demais. E ele merece todas as celebrações também. A minha primeira pergunta vai ser: não haver no teu livro uma sumarização, no caso dos poemas, né, dos textos, foi com a finalidade, assim, de manter algo contínuo, uma continuidade, assim, como se um texto já puxasse o outro e não tem muito uma coisa de quebrar eles tanto num sumário, por exemplo. Certo. Ótima pergunta, porque daí abre espaço para a gente colocar experiências reais de mulheres que estão fazendo esse deslocamento. Eu fiz o deslocamento do sertão até o litoral justamente nessa busca
poética, enfim, dessas experiências e tudo mais. Então, acontece que a questão de não haver um sumário não foi proposital, não foi pensada exatamente, não foi uma escolha consciente e aí direcionado por mim. Quando eu consegui ser aprovada por esse edital da editora UFPB, eu entendia muito pouco ou quase nada sobre esses processos, né? E como outros livros também foram aprovados junto com o meu, eu acho que rolou também um problema de comunicação. Eram muitos livros, muitas questões, aí eu acabei também não sendo tão informada como poderia ter sido, e também já não conhecia tanto, né? Era a minha primeira experiência, foi a minha primeira experiência, então acabei deixando passar. Eu acho que tá ótimo como tá, mas acabou que não foi proposital, então acho que revela um pouco sobre esse trajeto de vinda para cá, um pouco dessa incomunicação e dessas descobertas, dessas primeiras vezes. Nossa, e é muito interessante isso, Lua, porque assim, a gente que é leitora, né, vai atribuindo os sentidos. E aí, mesmo que não tenha sido assim algo intencional seu, mas, por exemplo, eu já pensei que poderia talvez chegar a ser intencional. E aí outra pessoa talvez já pense diferente, né? E aí a gente vai tendo essas múltiplas leituras, que é um negócio muito, né, muito bom e muito necessário também. E aí, eu adorei o que você colocou, realmente faz total sentido, né, Ila? Boa noite, gente, todo mundo que está dando boa noite. A gente tem aqui a pergunta como faz para adquirir os livros. Então, você pode adquirir diretamente com as autoras, né? O Latíbulos também está nas Escaleiras, né, Jennifer? Tá lá no site da editora Escaleiras, mas quem quiser, como eu tenho livro físico, aí é só entrar em contato comigo, dizendo que tá querendo. E comigo. É muito fácil. E ainda você ganha, né, uma dedicatória personalizada, com muito carinho. Ganha, gente. Dedicatória. Gente, é muito boa de dedicatória. Acho que por enquanto não tem mais. Juiz ao vivo do livro. A fazer a brincadeirinha. Eu, pelo menos, eu adoro dedicatória. Assim, se eu puder comprar com o autor, com a autora, para eu ter uma dedicatória, um carinhozinho a mais no livro, assim, eu curto. Vamos para mais uma pergunta para Jennifer, então. Gente, quem tiver pergunta, pode colocar aqui no bate-papo, e aí depois eu leio, assim, entre uma pergunta e outra, pode ser também, mais para o final. Eu vou lendo e vou perguntando às meninas. Então, vamos lá para a segunda pergunta. Jennifer, nos teus poemas, assim, a gente consegue notar que existe um jogo de ambiguidades, assim, de conceitos, né, de sons, e que essa ambiguidade, ela está muito presente, assim, na tua escrita. Por exemplo, e também essa questão da gente atribuir certos sentidos e não saber se é intencional ou não teu, né? Por exemplo, o teu livro, o primeiro livro, né, que já a gente vai falar no segundo, Latíbulos. Eu estava contando aqui as coincidências, bem entre aspas. Então, Latíbulos, a palavra Latíbulos tem 9 letras. Seria 3 vezes 3. Vamos ver se vocês acompanham o meu raciocínio. E aí, a quantidade de poemas de Latíbulos é 33. E também na dedicatória, tu coloca o número 33, né? Na dedicatória, não, na epígrafe, tu coloca o número 33 daquele vídeo, que é 4 minutos e 33 segundos. Aí eu fiquei, gente, será que, né, isso foi intencional ou não? Então, esse é só um dos exemplos que a gente consegue, né, notar na tua escrita, assim, que, por exemplo, também a gente falando algum verso é diferente da palavra que está escrita, mas os fonemas, né, o som é o mesmo, e aí vai dando esse jogo de múltiplos sentidos. Então, assim, você, né, como escritora, você acha que está sempre ciente desses múltiplos entrelaçamentos, eu diria, e você orquestra, no caso, todos eles, ou não?
Mulher, eu queria estar tão ciente dessas coisas, mas não. E quando as pessoas chegam para me contar, assim, sabe, sobre as interpretações, até isso que você falou do 33, do 433, conscientemente não foi proposital. E aí isso me encanta muito, sabe? Porque eu vejo que a palavra, ela tem um poder que vai muito além daquilo que a autora, que o autor quis dizer, né? Se a estrutura permite, se a estética do livro em si, no conjunto, cada poema separado, cada verso, está permitindo, né? Faz sentido você dizer aquilo. Poxa, super é interessante que saia. Eu estava há uns dias atrás, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu estava conversando com o professor João Matias, que também é escritor, ele escreve microcontos, inclusive. E aí eu estava com a turma dele lá da UEPB, né? E eles interpretaram os poemas de Latíbulos. E aí ficaram me perguntando, mas era isso mesmo que você queria dizer? É isso mesmo que a gente pensou? E eu fiquei, gente, eu não quis dizer isso, mas eu estou muito encantada com o que vocês estão dizendo, porque para mim faz muito sentido. Então, percebam, vocês deram um sentido a mais de uma coisa que eu criei que eu nem sabia que poderia ter esse sentido a mais. E aí eu expliquei, né, o que é que eu tinha pensado quando eu escrevi. Eu acho que no Leia Mulheres aconteceu isso também, né, das meninas Sim, falarem as coisas e eu ficar, ai, que legal. Não tinha percebido. Mas quando eu escrevo, eu tenho essa intenção, assim, de deixar uma coisa aberta, sabe, de não fechar tanto. Tanto que, assim, as figuras de linguagem que eu vou escolhendo são figuras de linguagem que nem sempre são tão claras, né? É uma coisa que, talvez pela teoria que eu estude, que é a teoria do efeito estético, né, que fundamenta, embasa a minha dissertação, talvez eu seja muito influenciada assim, com isso da recepção, né, de como cada pessoa acaba lendo o verso, o poema, o conjunto em si. E aí eu tento colocar de uma forma assim que não fique tão fechada, porque eu acho que a beleza da poesia está nisso, assim, de deixar esse caminho e de fazer, no texto da literatura no geral, de fazer aquilo que o Ricardo Corona coloca em um microconto muito legal, chamado psicontodélico, que é dar o fio de Ariadne. Olha, você pode ali alienar, né? Colocar alienar, assim, no sentido que ele usa a droga, a LSD para falar, porque eu não quero dar spoiler para vocês irem atrás. Drogar o texto, né? Drogar entre aspas. Mas ao mesmo tempo você tem que dar esse fio para que aquela pessoa que está lendo, enfim, né, consiga interpretar de alguma maneira. E aí é isso. é aquela questão do texto possuir vários significados possíveis, né? Mas nem todos os significados, porque precisa ter, né, essa base no texto, no próprio texto. Nem sempre são cabíveis, mas assim, é porque eu vejo muita gente assim, não sei o que aquilo acha sobre isso, o que é que você acha sobre isso, o pessoal que está assistindo, mas eu vejo muita gente, às vezes, que escreve tentando induzir a interpretação. Sabe, uma pessoa chega assim e diz, eu entendi tal coisa do texto que você escreveu, eu entendi tal coisa do poema que você fez. Aí a pessoa que não que acha que só interessa aquilo que você, que foi quem criou, importa, né? Aí tá a sua interpretação no ato de criação, aí às vezes é cortada, sabe? E isso é muito chato, porque se o texto permite, então você não tem que estar taxando nada, você tem que aceitar. O seu Concordo. texto permitiu, e a partir do momento que Às vezes eu isso. penso que o nosso país se relaciona com a literatura de um jeito ainda muito infantil, né? E que essa relação ela pode ser amadurecida nesse sentido de quando a gente potencializa essa relação com a literatura, né? Do nosso país, do nosso povo, então aí essas interpretações elas vão se aprofundando ao ponto da gente entender que mesmo nos textos de outras pessoas nós somos livres, nós ganhamos asas, né? E aí, essa coisa do, deixa o seu texto mais. Diz isso com mais veemência, deixa mais objetivo, porque tá ambíguo, tá? Coisas do tipo que eu já escutei, né? Talvez a questão seja a nossa relação enquanto país com a literatura também, né? É a questão do letramento, né? Que aí puxa muito, porque é muito mais fácil a pessoa entender. Quando alguém diz, eu dizia sempre isso em sala de aula.
Dizia, gente, é muito fácil você chegar e dizer eu estou apaixonado. Todo mundo vai entender que você está apaixonado. Outra coisa é você chegar e dizer estou com borboletas no estômago. Nem todo mundo vai fazer essa ligação, assim, só para dar um exemplo. E aí entra num problema que é o problema de letramento, né? Porque, assim, eu acredito que a poesia, ela não seja um gênero tão comprado, tão consumido quanto a prosa em si, porque acaba por ser um pouco mais difícil. Isso, obviamente, dependendo de quem faça, dependendo de quem escreva. Né? Por ter essa condensação, esses versos que, apesar de serem, né, mais curtos, não quer dizer que são simples. Né? Não é como um texto corrido. E aí é complicado para a gente, né, que produz poesia, e para o pouco público que eu percebo que lê poesia. Mas você não tem que se pautar no que o pessoal acha que deve ser o seu texto, não, né? Você tem que fazer aquilo que você acha que é. E não assim, eu vou deixar mais claro, porque... Não, acredito que a leitura, ela se dá em níveis. E quando eu comecei a ler poesia, eu me sentia super burra. Eu ficava assim, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. O que é que esse verso aqui tá querendo? Gente, como assim? E hoje em dia tô lendo um Herberto Helder da vida, que é super difícil. E que quando eu tentei, assim, conseguir interpretar, eu fiquei, nossa, que incrível, sabe? Dá para interpretar, não é uma coisa impossível. Só puxar, é só ter níveis. Vou contar uma história da minha vida que eu acho até engraçada. Eu não sei se vocês conhecem Osman Lins, pernambucano, que é autor de Lisbela e o Prisioneiro. Aí eu lembro que a minha orientadora, a professora Carmen, ela falou dele, que era muito difícil, não sei o quê. Aí eu fui atrás, né, para ler Osman Lins. Aí eu comprei um livro de contos dele chamado Nove Novena. E Osman Lins, ele tem muita coisa. Naila falou sobre a questão do sumário no livro de Lua. Ele tem muita coisa concreta nos textos. Ele tem personagens que são círculos, quadrados. Literalmente o círculo, literalmente o quadrado. E aí, assim, tinha um conto específico lá, chamado O Pentágono de Ram, que eu li e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que eu não tô entendendo isso aqui. O que é que tá acontecendo comigo? Eu tô cursando letras e não estou entendendo esse conto. Como assim? E aí eu fiquei, gente, que loucura. Aí eu disse, não, peraí, eu vou parar. Vou guardar esse livro. Daqui a um ano eu vou pegar esse livro. Aí, em maio do ano, que eu não vou lembrar, eu guardei. Aí, quando foi em maio do outro ano, aí eu peguei. Aí eu consegui entender. E consegui perceber que, na verdade, eram 5 histórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, cada parágrafo era uma história diferente, com personagens que eram símbolos geométricos diferentes. Eu fiquei tipo, gente... Jim tá falando de Avalovara. Olha, a pessoa que entender Avalovara... Nossa, é um livro pesadíssimo. Eu li A Rainha dos Cárceres da Grécia dele. Chegou um momento no livro assim que eu estava entendendo normal, tranquila. Chegou um momento que do nada aconteceu uma coisa assim que eu não vou dizer o quê. Que eu fiquei, gente, como assim? O que é que aconteceu? E agora? Cadê o fio de Ariadne? Mas deu certo, deu certo. Aí assim, tem esses porém, né? O nível de leitura de cada um e aí... Por isso que eu sou, inclusive, já puxando para outra coisa, contra as adaptações. Porque eu acredito que perde muito a estética da coisa. E aí você não dá oportunidade para a pessoa chegar e pegar o texto original, sei lá, Shakespeare, Machado de Assis, para ficar adaptando é complicado. E é muito interessante tu falar isso, Jennifer, porque eu acho que às vezes, né, as pessoas acham que porque a pessoa é de letras, porque a pessoa é professora, porque a pessoa é escritora, vai entender, né, todos os textos, né, vai conseguir fazer ali uma leitura muito, né, detalhista, tal e coisa, mas muitas vezes é mesmo o oposto, né, porque geralmente é quem gosta mais de literatura quem vai procurar mais um desafio, né? Uma leitura que te dê algumas ambiguidades, algumas coisas que você possa estar ali sendo um sujeito ativo, né? Um leitor ativo, e não só recebendo como se fosse algo de uma linguagem comum, que muitas vezes é também a poesia. A gente tem aí a poesia de Lua, que fala muito sobre coisas do cotidiano, que fala muito sobre cenários,
né? É muito, muito massa, porque é como se fosse uma viagem também, né? Do sertão ao litoral, como ela já colocou. E assim, mas não é assim, como é que eu posso me fazer entender? Não é só fácil, né? Tem outras camadas também. E eu acho que isso assusta um pouco, às vezes, a gente. É verdade. E tem os poemas curtos que se dizem tanto também, né? Agora eu lembrei daquele de José Paulo Paes, que assim, o amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Bem Meu curtinho, Deus. quase simples, mas que quer dizer tanta coisa. Sim, sim. Bom, vamos lá para mais uma perguntinha. Eu acho que tem até a ver com isso que a gente estava comentando agora, que é assim, Lua, você acha que o fato de você assim ser uma pessoa, né, que é engajada politicamente, que tem um agir político sobre o mundo também, de uma forma bastante consciente, participa de coletivos, né? Então você acha que nos teus poemas, né, desse livro do Redemoinho, essa fala que muitas vezes é dirigida assim explicitamente para um leitor, meio que chamando mesmo até para esse papel de ativo, né, convidando o leitor, a leitora para participar. E você acha que isso tem a ver um pouco com também isso da sua, né, personalidade, do seu agir no mundo, de como você se porta e do que você acredita de fato e pratica? Sim, Naila, acho que a gente não se deixa no bastidor para poder escrever, né? Nós escrevemos com as nossas paixões, com as nossas convicções, com os rumos que nós disputamos para o mundo. Não teria, e aí, no geral, assim, não teria realmente como separar. E aí, eu realmente, no meu trabalho com a palavra, é realmente uma tentativa mesmo de mover para uma força transformadora. Eu acho que isso vai se afinando também cada vez mais nos meus novos poemas também. É inevitável, é proposital e também é uma herança das poetas que me educaram, que me alfabetizaram, de certa forma, sabe? E daí, então, sim, eu não quero nem ter que escolher fazer uma coisa ou outra, eu quero poder fazer as duas coisas a minha vida inteira, porque eu acho que eu preciso de um para poder ter substância poética para poder escrever. Eu preciso disso, sabe? E aí é isso. Eu costumo dizer que eu escrevo poesia já há bastante tempo, mas parece que eu fui alfabetizado nos últimos anos, porque foi quando eu entendi mesmo essa capacidade da poesia de inventar rumos e mundos possíveis que agora a gente nem consegue ver, sabe? Essa inventividade, essa capacidade de imaginar uma outra coisa para além do abismo que a gente está vendo agora, quando eu entendi que a literatura é isso, daí eu realmente me entendi como poeta também, sabe? Então, nesse sentido, é realmente indissociável uma coisa da outra. Que massa! A tua fala, assim, me lembrou muito algo que eu estava conversando hoje com uma pessoa, que era assim, apareceu uma vinheta aqui para vocês também, né? Bem mensagem subliminar. Bom, continuando o que eu estava dizendo, é assim, bem uma questão tipo Júlio Verne, assim, que ele meio que colocava, né, na literatura, na escrita dele também, essa coisa que nem existia, como Lua estava dizendo, né? Muitas coisas que nem existiam. Então, a ficção tem muito disso também, né? De falar sobre algo que não existe no momento, mas aí depois você vai ver e, sei lá, a ciência vai chegar até aquela mesma conclusão que alguns poetas, alguns escritores, escritoras já haviam sugerido, por exemplo.
Sim, Exatamente. isso eu admiro demais. E eu acredito muito que o mundo que a gente vive poda a nossa imaginação, né? A gente é uma grande estratégia da gente não conseguir imaginar outra coisa. Daí a literatura poder ser capaz, ter o potencial de fazer isso, é algo que me encanta muito mesmo. Sim. Já que a gente está falando sobre isso, nem estava aqui preparada essa pergunta, mas vamos continuar. Jennifer, tu acha assim que por exemplo, a tua experiência em sala de aula, né, o fato de você ser professora, ser formada em letras, mestrando em literatura, isso também interfere na tua escrita, na tua poesia, ou nos teus objetivos que tem com aquela escrita, no cuidado, não sei. Eu acredito que tudo interfere, então isso com certeza interfere. Olha, eu já pensei em fazer física e já pensei em fazer história. E eu fico me perguntando, será que se eu fosse para física, será que se eu fosse para história, eu estaria hoje com um livro publicado, com outro para sair? Não sei, sabe? Porque, assim, estudar literatura, teoria literária, conhecer, né, mais a fundo esse processo, assim, eu acho que foi bem mais convidativo para esse ofício de escrever. Antes eu não pensava em escrever, assim, eu sempre gostei de literatura, sempre gostei desse poder que essas palavras exerciam sobre mim, mas eu nunca parei para dizer assim, ai, quero ser escritora. Então, estar na graduação em letras, né, e ter um leque de poetas, de escritores que eu talvez nem conhecesse se não fosse pela graduação, e de teorias, isso colaborou bastante, sim, sabe? E por mais que eu não identifique de forma tão explícita como, eu acredito que também não tem como fugir. Eu falei que talvez eu tivesse influência da teoria do efeito estético, né? Que eu estudo. E aí, acredito que haja essa influência, acredito que haja influência de Walter Benjamin naquilo da condensação também. É tudo influência. Tanto, eu vejo que até as coisas que eu leio, que eu não gosto e que eu não concordo, acabam influenciando também. Sempre. Aí nem tem como fugir. Perguntaram o que aqui do IFPB, eu li rapidamente. Perguntaram aqui sobre o seu ponto da coletânea do IFPB. Ah, é verdade. Foi a minha primeira é a minha única crônica, na verdade. É dizer, foi a minha primeira crônica como se eu tivesse outras. Eu publiquei, né, nessa coletânea realizada pelo IFPB. E aí eu mandei uma crônica, que é a minha única crônica, e eu fiquei, nossa, nem sei se vou aceitar, porque eu nem sei se eu sei escrever crônica. E assim, eu sou de letras, né? Sou professora de língua portuguesa, mas fiquei com esse pé atrás, com essa dúvida, porque eu acho crônica um gênero dificílimo, me dou melhor com conto, assim. Se me perguntarem, qual o gênero que você mais se dá melhor, assim, que você realmente sente uma confiança na hora de escrever, eu vou dizer, olha, contos ou mini contos. Normalmente a galera acha que é poesia, mas não é. Para mim é conto ou mini conto. E aí a crônica, né, foi uma experiência nova. E surgiu esse concurso do IFPB. E aí eu fiquei nessa, assim, não vou mandar poema, porque o povo já sabe que eu escrevo poema. Também conto, já vai sair um livro com alguns contos e microficções, então vou ver essa possibilidade de mandar essa crônica. E aí eu enviei. E, nossa, fiquei muito feliz, né, de ter saído, enfim. Infelizmente eu nem pude participar do evento, porque eu adoeci. E aí não tive como ler, fazer a leitura que era para ler, né? Na hora. Mas a pessoa que leu lindamente e eu estava acompanhando de longe. Foi massa. E a gente pode ter acesso, Jennifer, a essa crônica, a essa coletânea? Naila, eu nem sei dizer. Eu não Uma sei coisa se para a gente. Talvez Daniel saiba dizer, ele é do IF. Acho que foi ele que leu, né? Acho que foi Daniel que leu, quem está fazendo o apoio aqui. Quem está nos bastidores. Está online no site do IFPB, ó. Maravilha. Nossa. Quem quiser ver a crônica, agora eu fiquei bastante curiosa. Eu acho que talvez. Eu sempre acompanho vocês, né?
Ah, que linda! Olha aí, eu quero, hein, a minha versão. Ficou lindo. Ficou muito bonita essa. Ó, editora IFPB, é só ir lá e baixar o livro. Massa. Obrigada, Daniel. A gente tem um comentário aqui de Jimmy Marconi, que falou que acha massa a ideia do autor criar a sua própria língua e ou caracteres, que isso faz, né, extrapolar e faz pensar, perturba os equilíbrios. É engraçado esse termo, né, perturba. Adorei esse termo. Eu acho bem necessário a gente Eu acho permitir que é que esses assim, equilíbrios sejam perturbados. que é uma boa finalidade, inclusive, da poesia. Uhum. Verdade. E já que a gente está falando de lançamentos, então, né, eu já vou para a fatídica pergunta para a Lua se ela já tem algum livro engatilhado, se já pensa em publicar logo, que a gente, né, já leu o Redemoinho, ou muitas pessoas aqui vão ler hoje também, vão atrás do livro, conversar com ela e tal. E a gente quer mais, Lua. A gente quer mais da sua escrita, quer ver mais coisas. Quando é que você vai publicar o seu segundo livro? Eu estou em processo de finalização de um projeto chamado Difícil Atravessar, que eu acho que é um local muito de pensar esse sentimento de ser inventada também. Eu acho que continua um pouco. Mas assim, eu até trouxe um poema dele para poder ler, né? Acho que a gente vai ter um momento para isso. Mas eu acho que, por enquanto, é o que eu consigo falar. Acho que não está no processo ainda de comunicar sobre esse projeto, mas muito provavelmente em breve. Também a gente vai dando tempo para que ele se faça por si só, de alguma maneira também. Então é isso que eu posso falar. Acho que a Jennifer está muito mais afiada agora para falar do lançamento dela, da pré-venda. Ah, com certeza, né? A gente tem esse lançamento incrível nesse ano tão difícil, né? Em plena pandemia, mas que estamos aqui, então vamos apoiar o livro de Jennifer, né? Jennifer, quer falar um pouquinho para a gente, assim, como foi o processo de fazer esse livro? Se você pretendia publicá-lo agora mesmo ou não? O seu livro, né, que já tem um título bastante impactante, que é Diga aos Brancos que Não Vou. Posso falar sim, com certeza. Ele está em pré-venda, né? Vai sair pela editora Urutau. Quem puder apoiar o projeto, nossa, agradeço demais. Olha, eu não pensava em publicar esse livro agora, porque eu tinha outro livro que já tá para sair pela editora Penalux. Só que aí surgiu o edital da Urutau, da editora Urutau, e como eu já tinha concluído esse, né, e assim, por todo o contexto que a gente tá passando, eu disse, não, vou enviar e vamos ver, né, o que é que acontece, qual que eu vou publicar primeiro. Aí esse Diga aos Brancos que Não Vou ficou para esse ano, vai sair ainda esse ano, e o outro, que é o Orlas de Fogo nos Farelos da Ampulheta, que é um livro de prosa, esse Diga aos Brancos que Não Vai Poesia, ficou para o ano que vem, e eu ainda vou ver, assim, quando, no ano que vem, porque é complicado essa coisa, sabe, de lançar um livro, assim, já depois da metade do ano, aí no início do outro ano lançar de novo, porque, assim, livro é caro, né? Por mim, eu dava de graça, quem quisesse, mas não tem essa condição. E aí eu entendo, assim, que é bem complicado. Você é uma pessoa que já comprou seu livro agora, talvez ela não tenha condição de comprar se você for lançar dentro de um espaço muito curto de tempo. E aí, principalmente eu, assim, né, que não sou essa escritora, oh meu Deus, a famosa do mundo todo. Mas deveria ser. Quem dera, meu sonho vender livro. Então, é isso, assim. E sobre o processo de escrita dele, foi um processo que envolveu muito a questão da identidade. Eu gosto de falar como o título ele surgiu, porque foi num momento muito impactante para mim, assim, sabe? Eu estava assistindo, quem não viu, indico. O documentário Guerras do Brasil, lá na Netflix. E no primeiro episódio, quem está falando é Ailton Krenak, que é um cara que eu admiro muito, assim, muito, sabe? E em um certo momento ele diz o seguinte: olha, se você apoia isso que está acontecendo,
essa coisa da colonização, né? Eu não lembro exatamente como é que ele diz, mas ele diz assim, que se você apoia isso que aconteceu com os índios aqui no Brasil, você é ladrão, seu pai é ladrão, seu avô é ladrão. E aí, assim, eu fiquei, nossa, realmente é uma coisa, sabe, que assim, por mais que eu soubesse, naquele momento, ele falando aquilo, foi super impactante para mim. Então eu pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que contribua, sabe, para mostrar, assim, na arte, para meio que, sabe, manifestar essa minha indignação com relação a esses fatores sociais. E aí eu pensei no título. A primeira coisa que me veio desse livro foi o título: Diga aos brancos que não vou. Porque assim, o povo ainda tem essa noção de que a pessoa que tem a pele um pouco clara, ela não se vê como preta, né? Mas é uma questão identitária. Minha avó é preta, meu avô é preto, minha mãe é preta, sabe? Então eu me vejo como escritora negra, apesar de não carregar na pele a melanina, que é assim, quem carrega sabe o preconceito, né? Sabe o que é enfrentar o racismo, mas por tudo que eu vivi, por todo o meu histórico, minha família e por empatia, eu quis, né, escrever esse livro e eu vi essa necessidade. Então os poemas, eles têm esse viés assim mais voltados para o social, sabe? E aí eu fui pesquisar coisas indígenas, foi um trabalho que foi muito prazeroso para mim. Conheci muita Eu coisa. estava tentando até agora colocar aqui, Jennifer, o link para apoiar o teu livro, mas enfrentei dificuldade. Então, se alguém puder fazer isso aí, aí veio o link aqui no chat. Deixa eu ver se eu tenho. Tá do Benfeitorias. Benfeitoria. Mas é isso mesmo. Ah, isso, exatamente. Colocaram aí. Obrigada, Dani. Obrigada. Apresentar os processos de criação são fantásticos. Muito foda isso, porque o leitor consumidor da arte consegue enxergar as múltiplas dimensões que as obras tomam ou alcançam. Eu acho importante falar, sabe? Por mais que eu, por exemplo, enquanto leitora, quando eu pego um livro para ler, eu não quero saber nada. Nem um pingo do processo de criação. Eu quero ler e depois eu Com faço certeza. eu mude, sabe, algum sentido, alguma coisa. Mas eu sou aquela pessoa que eu gosto de ficar, ler, assistir sem saber nada. Pra ter impacto. Mas é muito importante. Isso que tu fala, gente, assim, que tu falou, né, que esse segundo livro, ele é bem focado no social. Eu tinha até feito uma pergunta aqui, que não sei se vale a pena falar, mas vou mesmo, que é uma comparação, assim, que a gente já pensa na comparação dos títulos, a começar daí, né, dos dois livros. Então, enquanto Diga aos Brancos que Não Vou, né, ele é mais uma expressão, né, é um título longo e que vai muito mais para esse lado, assim, do social mesmo, desse enfrentamento, né, como você colocou, dessa questão da identidade e de ir realmente contra um sistema, né, altamente racista, altamente misógino também. Então, tudo isso cabe ali. E, pela extensão também, né, latíbulo, só uma palavra, né? A diferença, assim, e latíbulos também que remete a esses lugares, né, secretos, escondidos. E o outro, né, Diga aos Brancos que Não Vou, que é realmente um grito, um brado, e é muito forte, né, muito intenso. Então, tu acha, assim, no caso, essa é a pergunta, que a tua escrita, ela mudou realmente bastante de um livro para o outro, ou são apenas propostas diferentes em cada um deles? Olha, ainda é muito difícil para mim, assim, ver uma coisa minha na poesia, sabe? Eu vejo nos mini contos, nos contos, mas na poesia eu não sei. Eu acho que quem tem que dizer isso são as pessoas que me leem. Eu não tenho essa propriedade, assim, para dizer, eu realmente não sei. Quando eu quero publicar um livro, eu trabalho com propostas. E aí o Latibus, ele tinha uma proposta. Tem uma proposta que é a proposta de sacralização. Então, há poemas eróticos, há poemas sobre Deus. Porque eu vejo que a galera publica livro de poesia
Claro que não todo mundo, mas a maioria dos livros de poesia, eles não tem uma coisa assim em conjunto. São só poesias, né? Sim. Poesias variadas. E o que eu gosto é fazer uma coisa temática, sabe? Então, esse Latíbulos tem essa proposta, que é da desacralização. E o outro, que é Diga aos Brancos que não vão, ter essa coisa mais temática. Já o de prosa, o Orlas de Fogo no Farelo de Ampulheta, que tá para sair, que eu não sei quando, né? Vamos ver aí. Apesar de serem contos, mini contos, né? Uma coisa prosaica, tem um quê assim do título. Há muita coisa sobre velhice, há muita coisa sobre morte. Então, eu não consigo fugir dessa proposta temática. Eu percebo, sabe? Eu não sei nos futuros projetos, eu não sei. E sobre o título, mas agora eu sei que é assim. E sobre o título, eu fiquei bem chateada, assim, porque o título do meu livro é Latíbulos. Latíbulo é uma palavra que eu gosto muito. E é uma palavra porque quando eu não tinha o que fazer na minha adolescência, eu ia no Facebook, aí tem uma página chamada Glossários. Eu nem sei se funciona ainda, nunca mais abri para ver. E nessa página eles colocam muitas palavras diferentes e os significados são bem distintos, sabe? Há umas coisas maravilhosas. E aí, quando eu vi essa palavra latíbulo, que significa esconderijo, céu, firmamento, morada dos deuses, nossa, eu super me encantei por ela, pela sonoridade, pelo significado, porque eu vejo a poesia como um latíbulo. Aí eu coloquei o título do livro é esse. Aí depois eu vi na internet que publicaram um livro com o nome latíbulo. Aí eu fiquei, meu Deus, que ódio, não custava procurar e ver que já tinha um livro com esse nome. Aí eu disse, não, quer saber? Então, o que vai acontecer agora? Os meus próximos livros, eles só vão ser, assim, títulos mais longos. Tá? Porque Então, aí fica mais difícil da pessoa pegar e, sabe? Seria sacanagem uma pessoa publicar Diga aos Brancos que não vai dizer, não, peraí, eu vou processar. aí já é apelar demais. É apelar demais, porque assim, eu procurei antes de colocar o título Latíbulos. Eu disse, não, eu vou ver se tem algum livro com esse nome, porque eu acho muito feio. E assim, você colocar o título de um livro que já tem. E aí eu vi que não tinha, aí depois eu vi que colocaram. Mas faz parte, né? É possível que vão colocar também Orlas de Fogo no Farol de Ampulheta. Então quer dizer que daqui para frente a gente só vai ter títulos enormes e deliciosos, assim, da gente dizer, né? Porque que capacidade, Jennifer, de título. Porque tem gente que realmente a gente vê assim do tipo, essa obra merecia até um título mais impactante, de tanto que ela me impactou, assim, né? Mas, enfim, também a gente muitas vezes não sabe qual era, como você disse, a proposta, né, do poeta. De toda forma, Latíbulos existe. E existe, espero. Vamos para mais uma perguntinha aqui, que é, na verdade, pegando um gancho de um verso que eu achei assim, belíssimo, de Lua, que diz: o centro do mundo é o quarto de uma mulher. Eu achei assim, belíssimo, me lembrou muito Virginia Woolf, sabe? Num Teto Todo Seu. Eu adorei esse verso, assim, um verso muito, muito bonito. E aí eu fico pensando assim, se vocês podem falar um pouco mais a respeito, né? Primeiro Lua, depois Jennifer, a respeito do ambiente em que vocês escrevem, ou da rotina de escrita, se vocês quiserem falar sobre também, quer seja ou não no quarto. Eu começo, depois a Jennifer pode fazer a fala dela. Então, para mim, assim, eu acho que o processo criativo e o processo de escrita me pede muito silêncio, assim. Eu preciso realmente desse quarto, desse teto todo meu, embora muitas vezes não é possível, né? E aí vem uma outra autora latino-americana dizer, não, escreva onde der, escreva na correria, escreva no barulho, mas escreva, porque a gente não tem as condições ideais para escrever, para desenvolver o nosso processo criativo, talvez como mulheres como Virginia Woolf puderam ter, né, de alguma forma. Daí, às vezes, eu tenho uma comparação muito besta, assim, mas que desde que eu descobri que os cachorros, para morrer, eles se isolam
das pessoas, dos seres com os quais eles se relacionam, e vão fazer isso, e vão morrer sozinhos, assim, bem isolados. Eu fiquei, caralho, meu processo criativo é um pouco assim também. Eu preciso ficar muito quietinha, muito sozinha, para poder, de fato, fazer as mortes de alguns sentimentos, e não de sentimentos, mas de pensamentos, né? Porque eu escrevo quando eu estou querendo materializar aquele pensamento, muito mais às vezes do que um lugar de descarregar um sentimento, sabe? Quando você está melancólica. Não, para mim é muito mais nesse sentido de materializar uma ideia, um pensamento. E aí, eu comungo muito com a Virginia Woolf, por ela dizer que a gente precisa ter essas pré-condições, justamente por precisar desse isolamento, desse refúgio, desse lugar seguro para escrever. Eu realmente preciso do silêncio, porque sem ele eu não consigo me escutar, sabe? E, enfim, friso bastante isso. E quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa, mas que quando eu estou nos meus processos de morte, assim, de escrita, aí eu sumo, eu fico quietinha, eu fico muda, e é isso. Eu acho que a palavra acaba pedindo mesmo ela se faz de um silêncio, e isso para mim é muito importante.